É 5 de agosto de 2011, quando a sonda espacial Juno da NASA deixa nosso planeta azul. Quase 5 anos depois, a espaçonave não tripulada finalmente chega ao seu objetivo, a órbita de Júpiter. Desde esse dia, Juno dedica-se aos objetivos principais de sua missão. Em primeiro lugar, a sonda deve observar detalhadamente o maior planeta do Sistema Solar. Isso inclui descobrir se o gigante gasoso tem núcleo sólido, mas a determinação de sua composição química, investigação de perfis dos ventos atmosféricos, bem como a exploração do campo magnético de Júpiter, também estão entre as tarefas que a Juno dedica-se há vários anos. As companheiras de Júpiter não seriam ignoradas neste ambicioso projeto. A espaçonave já completou vários sobrevoos de Ganimedes. No final deste ano, Juno examinará de perto a Europa, antes de passar por Io em 2024. E, de fato, algumas descobertas emocionantes já foram coletadas durante esse encontro cósmico. Uma descoberta sacudiu as manchetes no início deste ano. Juno registrou estranhos sinais de rádio ao redor de Júpiter. Ganimedes, a maior das 4 luas galileanas, logo foi identificada como a fonte das ondas detectadas. Mas o que é em detalhes esse sinal FM incomum? Segundo especialistas, a emissão das ondas de rádio durou cerca de 5 segundos. Na época, Juno passava pelas regiões polares de Júpiter a velocidade de cerca de 177 mil km por hora. As ondas de rádio foram emitidas pelas luas galileanas. Eram chamadas de radiação de rádio decamétrica. Essa radiação mostra certos paralelos com nossos sinais WLAN terrestres. As ondas se estabeleceram em uma faixa entre 10 e 40 MHz. Em vista dessa emocionante descoberta, logo surgiu uma questão importante. Os sinais detectados poderiam ter originado-se de uma espécie extraterrestre que faz da Lua de Júpiter o seu lar? Os seres extraterrestres poderiam querer fazer contato conosco? Se seguirmos as explicações oficiais da NASA, esse provavelmente não é o caso. Pois apesar de todos os paralelos com nossos sinais terrestres baseados em tecnologia, as ondas de rádio emitidas por Ganimedes provavelmente têm origem totalmente natural. Especialistas sabem desde a década de 1950 que o próprio Júpiter emite sinais de rádio regularmente. Quando os elétrons oscilam a uma taxa mais lenta do que giram, podem muito rapidamente amplificar as ondas de rádio. Tal processo é chamado de instabilidade do Maser de elétron-ciclotron entre especialistas. No decorrer de tais processos, auroras também podem aparecer no espectro ultravioleta distante, algo que Juno também foi capaz de detectar em Júpiter. Embora a origem desse sinal Wi-Fi cósmico possa ser explicada, um dos maiores mistérios da pesquisa espacial moderna permanece há vários anos. O que de fato está escondido nos oceanos subterrâneos das luas de Júpiter? Dados que Galileu coletou em sua missão indicam que o interior de Ganimedes é uma estrutura semelhante a uma concha. O coração da Lua é um núcleo relativamente pequeno de ferro ou sulfeto de ferro, cercado por rochas de silicato. Por cima, há uma camada sempre sujeita a empolgantes teorias. Um oceano ligeiramente salgado que poderia transportar mais água que todos os oceanos da Terra juntos. Se alguém quisesse viajar da camada mais externa de gelo na superfície até o fundo do mar oculto, cobriria uma distância de cerca de 800 quilômetros. Com essa percepção intrigante, pode-se pensar que o mundo oceânico oculto em Ganimedes seria exceção absoluta, mas não é o caso. Outro corpo celeste nas imediações do satélite também abriga gigantescos acúmulos de água líquida. A Lua de Júpiter Europa. Especialistas estão certos que a camada externa da menor lua galileana consiste em água. Estudos do campo gravitacional revelaram que sua espessura varia de 80 a 160 quilômetros. Esta camada mais externa do satélite é dividida em uma região superior consistindo em gelo de água e uma área interna de água permanentemente líquida. Como a proporção de água para gelo se desenvolverá em detalhes, ainda não é certo. Existem diferentes teorias, baseadas em várias suposições. Segundo cálculos, que baseiam-se principalmente na avaliação de estruturas de superfície, a camada de gelo externa tem entre 1 e 18 quilômetros de espessura. Logo, o oceano escondido abaixo teria que ter vários quilômetros de profundidade para colocar as medições registradas em um contexto plausível. No entanto, outros pesquisadores suspeitam que o oceano subterrâneo de Europa possa ter até 100 quilômetros de espessura. Embora a Lua seja significativamente menor que nossa Terra, com diâmetro intrínseco de cerca de 3.000 quilômetros, poderia conter com sucesso
mais do dobro de água que nosso lar terrestre. Uma vez que a água é comumente considerada um dos pilares básicos para o desenvolvimento da vida, também surge a emocionante questão: a Lua de Júpiter poderia abrigar formas de vida extraterrestre? As condições naturais que prevalecem na Lua gelada podem ser descritas como extremas. Por exemplo, o termômetro na superfície do satélite nunca ultrapassa os menos 151 graus Celsius. Além disso, o oceano oculto, cercado por gelo denso, está em constante escuridão. O que também é certo, porém, é que conhecemos algumas criaturas terrestres que conseguiriam desafiar até as condições mais adversas. Incluem, em particular, os biótopos em fumarolas negras. Estas fontes hidrotermais no fundo do mar jorram água a várias centenas de graus Celsius, longe de qualquer luz solar, e, no entanto, as aberturas no fundo do mar servem de lar para algumas criaturas vivas. Micro-organismos, bem como várias espécies de caranguejos, vermes barbudos, estrelas do mar e mexilhões. Quão favorável à vida o Oceano de Europa de fato é, tem sido objeto de debates acalorados. Em 2004, por exemplo, alguns pesquisadores chegaram à conclusão de que a Lua de Júpiter, apesar de seus enormes acúmulos de água líquida, poderia ser consideravelmente mais hostil à vida do que suspeitava-se. Áreas cobertas por ácido sulfúrico e peróxido de hidrogênio foram detectadas na superfície do satélite. Cientistas suspeitam que os ácidos tóxicos originaram-se no mar escondido sob o gelo. A presença de enxofre é atribuída ao vulcanismo submarino. No entanto, isso se opõe à tese de que a substância não é originária de Europa, mas sim de Io. Além disso, dados de medição mais recentes indicam que o teor de sal na água pode ser bem maior que o assumido anteriormente. Sabemos também que no exterior do corpo celeste existem quantidades consideráveis de cloreto de sódio. Se este se origina do interior de Europa, porém, ainda não pôde ser respondido. Diante desses dados, portanto, pode-se afirmar: em relação a saber se existe vida no oceano subterrâneo do satélite, especialistas estão totalmente às escuras. Para chegar ao fundo deste mistério emocionante, pesquisadores planejam fazer uma visita não tripulada à companheira de Júpiter no futuro próximo. Como parte da missão, uma sonda espacial chamada Cryobot será colocada na superfície da Lua gelada. Esta é uma sonda que pode derreter o gelo denso e mergulhar diretamente no fundo oceânico secreto da Lua. Antes que o dispositivo possa pousar em Europa, porém, ainda é preciso paciência. Atualmente existem apenas alguns protótipos de tais sondas de gelo. Mesmo antes que a empolgante tecnologia seja totalmente desenvolvida, uma espaçonave orbital poderia ser enviada para a Lua gelada. Esta estudaria o satélite de uma distância maior, reuniria mais informações sobre a Europa e localizaria locais de pouso adequados para futuras missões. Como sempre, deixe-nos seus pensamentos, sugestões e opinião sobre nosso vídeo nos comentários abaixo. Está a fim de mais artigos interessantes sobre o espaço? Então dê uma olhada nos outros vídeos de nosso canal. Obrigado pela audiência, cuide-se e até a próxima!